querido presidente, senador Chico Rodrigues, saudando a todos aqui. Eu não vou nem perder tempo no aspecto aqui, porque eu me comprometi com a minha consciência e com o meu povo do Ceará que todos os dias, 100% dos dias que eu tiver acesso a essa tribuna, eu vou falar sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o campeão de pedidos de impeachment, e vai receber outro, se Deus quiser, na segunda-feira, com apoio de mais de 150 deputados e mais de 1.300.000 assinaturas até agora, que é o super pedido de impeachment. Mas, presidente, o Brasil é a 9ª maior economia mundial, o 7º país mais populoso e a 5ª maior nação em área territorial. Esses são indicadores que naturalmente colocam o nosso país como um dos 10 mais importantes do mundo. Mas agora, de forma trágica, nos tornamos o 4º país do mundo a bloquear a plataforma X, se igualando a 5 emblemáticas ditaduras: China, Coreia, Irã, Venezuela, Cuba, Turcomenistão. Eu preferia não ter que voltar a fazer um pronunciamento para tratar de abusos de autoridade e desvios de conduta de magistrados do Supremo Tribunal Federal. Mas é impossível. Em tribunais superiores de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e também os europeus, seus ministros passam décadas sem que sejam notícias na mídia. São discretos, responsáveis, cumpridores fiéis de suas constituições. Certamente por isso o poder judiciário nesses países são tão respeitados pela sociedade. Aqui é o contrário. Quase todo dia tem alguma notícia, geralmente muito negativa, envolvendo o ministro do Supremo. Em mais uma medida truculenta de perseguição à plataforma X, que vem se negando a praticar qualquer tipo de censura em seus algoritmos ou de cumprir determinações ilegais, o ministro Alexandre de Moraes também bloqueou todos os ativos financeiros da empresa Starlink, vinculada à SpaceX, e que fornece serviço de internet via satélite, principalmente na região norte do Brasil, servindo inclusive ao Exército Brasileiro. Essa medida extrema visa garantir o pagamento de multas aplicadas contra a rede X. Elon Musk disse que, como isso prejudicaria seriamente muitas escolas e hospitais em regiões remotas do Brasil, o serviço seria feito de forma gratuita até que o problema possa ser resolvido. Mas mesmo assim, senhor presidente, Moraes decidiu de forma vingativa suspender as operações do X no Brasil, prejudicando 22 milhões de brasileiros, botando no saco, que estão também impedidos de se manifestarem na única plataforma que garantia 100% de liberdade de expressão sem censura prévia. Gente que, senador Cleitinho, que usava o X, está todo mundo grita, usava para fazer um negócio, para vender o seu produto, para se entreter. Ele foi lá e cancelou. Como numa ditadura se faz. O Partido Novo entrou no Supremo com a DPF para anular essa medida. Sabe quem é o relator? Ministro Nunes Marques, que tem em mãos uma grande oportunidade para se contrapor aos desmandos autoritários de seu colega Alexandre de Moraes. Em outro desdobramento do escândalo dos vazamentos da troca de mensagens entre o gabinete do ministro e a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, o advogado de defesa Eduardo Tagliaferro pediu ao STF que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado do inquérito porque ele possui, claro, e inevitável interesse pessoal no processo, senador Espiridião Amin. Mas muito rapidamente o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou o afastamento, alegando não existir absolutamente nada que coloque Moraes em qualquer nível de impedimento. Barroso exagera numa relativização muito semelhante à de Lula, quando diz não enxergar nada de anormal com as eleições da Venezuela, já que para ele a democracia é relativa. No mesmo dia, Alexandre de Moraes toma mais uma atitude autoritária, de censura, ao proibir o ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, de conceder entrevista ao jornal Folha de São Paulo.
E como se já não bastasse a prisão política do ex-deputado Daniel Silveira, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todas as contas nas redes sociais e a entrega do passaporte, sabe de quem? Da advogada dele, Paola Silva, apenas porque é a esposa de Daniel Silveira, um preso político. Enquanto muitas cidades do Brasil estão sofrendo com focos de incêndio, que podem ser apagados com a simples chuva, o Brasil inteiro está sofrendo com outro incêndio de proporções muito maiores provocados por um único homem, que já dura anos e está destruindo a democracia brasileira, mas que só pode ser apagado esse incêndio pelos senadores da República do Brasil. Esse terrível incêndio moral começou justamente no início dessa atual legislatura, no ano de 2019, com dois acontecimentos marcantes. Primeiramente, o fim da prisão em segunda instância, num dos julgamentos mais vergonhosos da história brasileira, porque alterou por 6 votos a 5 uma decisão tomada 3 anos antes, de que também por 6 votos a 5 julgou o constitucional a prisão em segunda instância. Em segundo lugar, foi uma arbitrária decisão do ministro Dias Toffoli, que era então presidente do STF, por ter se ofendido com reportagem jornalística que destacava os codinomes de todos os envolvidos no esquema de pagamento de propinas feitos pela Odebrecht, que vergonhosamente precisou criar um departamento só para cuidar da corrupção. É que um dos codinomes mais destacados era o do amigo do meu pai. Por causa disso, foi criado pelo presidente de ofício o famigerado inquérito das fake news, ou como também é conhecido, o inquérito do fim do mundo. E designou como responsável o ministro Alexandre de Moraes, que então passou a funcionar como acusador, investigador e julgador. Ou seja, uma aberração, pois não existe no nosso ordenamento jurídico do nosso país a possibilidade da existência de inquéritos sem um objeto específico, conduzido sob sigilo e, o pior, sem prazo determinado. Senhor presidente, essas últimas e gravíssimas provas de interferência e manipulação de informações dos casos Tagliaferro e o aeroporto de Roma, com o objetivo de promover perseguição política, vieram apenas escancarar que as medidas de censura ilegal reveladas inicialmente pelos arquivos do antigo Twitter, hoje X, não eram excepcionais. Não eram excepcionais. Mas a regra geral do comportamento de um ministro que não tem limites em seu apetite como censor da nação. É claro que ninguém faz isso sozinho. Ele faz com apoio dos outros ministros. E ele faz também com a maioria do apoio dos senadores dessa casa. Apesar de todos esses abusos, o Senado Federal, nos seus 200 anos, bicentenário, permanece covardemente paralisado, sem cumprir seu dever no restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Por isso, senhor presidente, continuamos recebendo assinaturas de apoio ao novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que será apresentado no Senado no dia 9 de setembro. Aqui, na presidência do Senado, às 16 horas, na segunda-feira, dia 9 de setembro, depois das manifestações do dia 7 de setembro, que vão ocorrer na Paulista e em todo o país. Já assinaram 150 parlamentares e 1.300.000 pessoas, cidadãos de todos os estados, que não querem que esse país se transforme numa ditadura semelhante à da Venezuela. Presidente, nós chegamos no minuto que me falta, eu não vou tomar mais tempo. Concede uma parte? Claro, se permite, presidente. Presidente, o senhor permite? Claro. Eu quero endossar as suas palavras, senador Girão, louvar a sua persistência, água mole em pedra dura, quando tem razão e a correnteza é a favor, fura. E no caso, especialmente a partir do inquérito inquisitorial 4781, 5 anos e meio de existência. E agora,
com o desvendamento de fatos irretorquíveis que estão sendo confirmados, inclusive, pela sanha investigativa de quem pode ser alcançado por esses fatos. Quer dizer, o suspeito é o investigador e daqui a pouco será o juiz também. A este elo que nos leva a 2019 na criação deste inquérito, muito bem resumida a criação por Vossa Excelência. E nos fatos que estão vindo a público, só este elo, só, como se fosse não uma corrente, mas um elo, esta conexão, isso tem que receber um basta. E se não houver outro caminho, eu defendo a tese de que este pedido de impeachment, que já tem tantas assinaturas, seja endossado aqui em plenário com um requerimento que faça este pedido ser apreciado pelo plenário. Eu não vou chegar ao ponto do que o senador Cleitinho falou, de tirar da responsabilidade do presidente da mesa o que é do seu dever. Mas vamos saber quem ainda é contra isto. Quem ainda é contra essas evidências que devem ser investigadas profundamente. Por isso, as minhas congratulações a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Se o presidente me permite mais um minuto final, é para dizer que concordo plenamente com a opinião de Vossa Excelência e acredito que esse vai ser o desfecho. Não tem mais clima, não tem mais atmosfera, está escancarado, a verdade veio, a podridão está aí na cara de todo mundo. Nós temos presos políticos no Brasil, gente que morreu na prisão. Nós temos o Congresso americano interpelando sobre a censura escancarada no Brasil. Nós temos advogados sem acesso aos autos, nós temos as pessoas sem a ampla defesa e o contraditório, está tudo errado. E só o Senado pode fazer alguma coisa. Olha, senhor presidente, o X, confesso para o senhor, eu fiz uma análise, uma pesquisa, e eu entendi por que é o X. O que está por trás desse bloqueio, senador Espiridião Amin, senador Flávio Azevedo, senador Marcos Pontes, sabe por quê? Sabe quem é que lidera as postagens do X? Quem é que tem mais seguidores nas postagens do X? As pessoas de direita e conservador. E nós estamos no ano de eleição. Esse filme a gente já viu em 2022. Censura prévia. Tentar calar quem pensa diferente. Então, é uma autoblindagem o que está acontecendo. Os ministros, os poderosos, os amigos dos ministros, não querem ser criticados. E vão calar, nem que seja calando 22 milhões de pessoas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação e que possa levantar as pessoas de bem para combater o bom combate, para salvar a democracia que está em frangalhos, para os nossos filhos e netos terem futuro. Muito obrigado.